Boa tarde a todos. Agora eu vou iniciar uma aula sobre secularização da mística na estética filosófica. Nas outras aulas sobre mística, sobre história da mística, que eu passei tanto pelos momentos fundamentais da história, quanto por uma apresentação do século XIII, que foi um século importante de ruptura, do nascimento da vida apostólica, de uma, de uma busca do homem e da mulher dessa época de uma vida espiritual fora da legitimidade da igreja, né? E aí a gente passou pela vida das reclusas, né? Das mulheres reclusas urbanas, e chegamos às principais nomes das místicas beguinas, em especial, né, da Radevich de Antuérpia, da Matilde de Magdeburgo e principalmente da Marguerite Porret, né? E nós percebemos, nós ficamos assim bastante atentos ao motivo da alma aniquilada ou da alma abandonada, né? Do abandono de si mesmo, do abandono das coisas do mundo, de si mesmo e até do próprio Deus, né? E agora a gente vai tratar, a gente vai, numa aula posterior, a gente vai entrar no movimento simbolista, a gente vai fazer um grande pulo, a gente vai para o século XIX, né? Mas para fazer uma ponte entre as duas coisas, entre século XIII e século XIX, num curso não dá para a gente abordar tudo, evidentemente. Então, a gente fez eu fiz uma longa ponte mostrando como um motivo constante da mística ele vai atravessar esse período e vai ser importante para a entrada da estética filosófica. Isso, obviamente, isso vai se refletir também na literatura propriamente dita, certo? Então, secularização da mística na estética filosófica. Agora a gente vai abordar a seguinte questão: como ocorreu a mudança de uma sublimidade transcendente para se chegar a uma transposição da mística no campo da arte e da cultura? Essa é uma questão importante para o nosso curso, né? Como que a transposição de uma reflexão própria do campo teológico, né, da mística, vai se passar para o campo da arte e da cultura. Como se deu, aí a pergunta mais premente para a gente aqui é: como se deu a imanentização da mística? O que implica sensorializar um anseio transcendente? Que, aliás, já era contraditório desde o início do seu florescimento, desde o florescimento da mística, já era contraditório, né? Porque quis ser um conhecimento experimental de Deus, cognitio Dei experimentalis, né? Esse motivo importante da escolástica nascente, né? Então, por que sensorializar um anseio transcendente já era contraditório desde o início? Porque a mística sempre quis isso. Quer dizer, a mística do século XIII, muito especial, buscou isso. Já havia elementos de imanentização da mística. E aí eu vou trazer eles para vocês. Por exemplo, nesse momento aqui
é, de um texto que é um texto franciscano, um dos primeiros textos que abordam a vida de São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, o Sacro Comércio, Sagrado Intercâmbio. Aqui você vê um motivo que vai ser importante para a gente nas próximas aulas, e eu já quero adiantar ele. Né? A gente viu no vídeo da Marguerite Porret uma espécie de imanentização do paraíso. Então, antes da Marguerite Porret, esse motivo apareceu aqui já nesses textos sobre a pobreza de Francisco. Né? Diz aqui, eu selecionei esse trecho aqui. Parece-me hoje como se eu estivesse com vocês no paraíso de Deus. Quer dizer, o paraíso de Deus está no mundo, segundo a vida franciscana. A vida franciscana vai ajudar os pobres no mundo, e quer dizer, no mundo que eu digo, né? A gente já falou sobre essa questão do conceito do mundo, né? No meio das cidades, no meio dos lugares onde vivem as pessoas, não num lugar distante, eremítico e tal. Então, você vê que já existe um motivo claro aqui de imanentização do transcendente da mística. Quer dizer, a imanentização desse locus, né? Desse lugar espiritual que era o mosteiro, fora do mundo e tal, ele passa para o mundo, e aí você consegue ter uma vida dentro do mundo estando fora, né? Aquela contradição que a gente já falou. Então, parece-me hoje como se eu estivesse com vocês no paraíso de Deus, que aqui no meio dos pobres, aqui no meio dos miseráveis, estamos no paraíso de Deus. Né? E aí você tem uma você tem a citação da Marguerite Porret, né? A visão do paraíso em Marguerite Porret. O paraíso não é outra coisa senão somente ver Deus. Né? E você tem essa citação, quer dizer, sobre essa citação a gente já falou bastante, né? O paraíso não é outra coisa senão somente ver Deus, quer dizer, sobre aquele momento bíblico, aquele momento do Novo Testamento de que o momento da paixão, né? Que fala do ladrão, né? E que o ladrão ele já está no paraíso ao ver Cristo, ao estar do lado de Cristo na cruz, né? Jesus ele promete ao ladrão que ele vai para o paraíso, mas na verdade, segundo Marguerite Porret, o ladrão já vê, ele já vê o paraíso porque ele já está vendo Deus, ele já está vendo Jesus. Né? Então ele não precisa morrer para chegar ao paraíso, porque ele já está vendo. Né? E tem essa passagem do Eckhart no Sermão 66, né? Que é a passagem diz: não tenham medo, pois esta alegria está perto de vocês e está em vocês. Né? Quer dizer, uma visão intramundana da mística. Né? Você não precisa estar nos altos cargos eclesiásticos e nem nos altos, no píncaro da vida monástica para você ter a alegria espiritual. Né? Qualquer um pode ter essa alegria. Tá? E ela está em vocês, né? Essa interiorização que o Eckhart produz, né? Ela está perto de vocês, está em vocês, né? Aquela coisa do Paulo que vem do motivo paulino, né? De Cristo está em mim. Né? Isso é bem comum. A mística
ela desdobra esse motivo das mais variadas formas, né? Bem, aí agora eu vou eu vou falar mais especificamente como que se dá essa imanentização da mística ao longo do tempo a partir de Eckhart, certo? Bem, então, calma aí, tá, é isso aqui. Então, se há uma área do saber que de fato testemunhou tal transposição, né, essa transposição do transcendente para o imanente, foi a estética filosófica. Nela, as noções entusiásticas mais elevadas e inefáveis começaram a ser utilizadas para o prazer estético. Segundo Nicolas Largier, Nicolas Largier é um grande especialista em Eckhart, mística medieval em geral, organizou a obra de Eckhart na Alemanha, enfim, e é professor, se eu não me engano, nos Estados Unidos mesmo, né? É uma figura bastante interessante, um teórico que eu gosto muito. Segundo Nicolas Largier, há um tropo místico que foi especialmente central para as primeiras elaborações da estética filosófica, o fundo da alma. Eu vou abordar alguns elementos de artigos do Largier, não tem nada traduzido, mas isso aqui serve como uma tradução, tá? Improvisada, resumida, né, desses artigos. Além de eu falar de outros elementos também. Não é só isso também. Tem mais coisa que eu abordei aqui. Sua base, a base do tropo místico, né, que o Largier chama de fundo da alma, pode ser encontrada no ensinamento de Agostinho, em que ir para isso o próprio Largier não diz, isso vem de mim, em que ir para dentro é ir para cima. Quer dizer, tem uma passagem do Agostinho que diz isso, né? Ir para dentro é ir para cima. O movimento estático em direção ao fundo da alma revela o Deus no interior, o Deus interior para além da alma, que se conclui num movimento estático. Então, do estático para dentro vai para fora de si, o estático. Estático com X de êxtase. Né? E aí tem uma citação aqui de Agostinho. O Deus dentro é o Deus acima. Intus Deus altus est. Tá? Está na homilia sobre Salmo 130 de Agostinho. Bem, a implicação mútua entre mergulho e ascensão é isso que me interessa aqui. Né? Essa implicação mútua entre mergulho e ascensão, porque essa implicação às vezes confunde quem está lendo e quem não reconhece ela com facilidade. Né? A princípio, o caminho espiritual é um caminho de ascensão. Né? É uma ascensão da alma. Né? Por isso que os tratados da mística são tratados de ascensão da alma. Né? E o motivo do abismo, o motivo do mergulho, ele aparece a todo momento. Então, a princípio, isso pode soar contraditório. Só que essa é uma das contradições fundacionais, né, principais da mística. Sabemos que o discurso místico ele é um discurso contraditório, ele cultiva, né, o paradoxo, ele gosta de ser paroxista. Então, e esse é um paradoxo dileto, né, um paradoxo muito especial, em que os místicos gostam muito de explorar. Né? Como eu estou falando, ele basicamente ele vem de Agostinho. A implicação mútua entre mergulho e ascensão passa a ser, a partir daí, um motivo místico
copiosamente explorado. Na mística especulativa, encontramos toda uma reflexão sobre a mais secreta intimidade entre homem e Deus nos graus superiores da união mística, ou melhor, da presença de Deus. Quer dizer, na verdade, esse motivo estático, esse motivo de mergulho, né, ele é um motivo específico da maneira como a mística desenvolve a mística especulativa. Estamos aqui adentrando no que normalmente se chamou de mística especulativa, né, ou mística apofática, a mística da teologia negativa. A gente essa imagem do mergulho, ela é uma imagem que vai ser o próprio desenvolvimento da interiorização, né? Todo o desdobramento da ideia de interiorização que a mística produziu vem basicamente daí, né? Uma imagem emblemática disso nos sermões de Eckhart é o fundo da alma, Grund der Seele, né? No caso, se for no alemão antigo, mais ou menos isso, Grund der Seele, e que em latim é a tradução do latim fundus anime. Tá? Um anjo, aí eu já vou citando, já vou falando alguns elementos do Eckhart. Um anjo, por exemplo, pode ser a maior das entidades. Porém, ele não é capaz de entrar na alma de outro ser. O anjo, o serafim, né? O serafim ele pode ser assim o máximo do máximo. O anjo que está mais próximo da Trindade, mas ele não tem a capacidade de entrar na alma de outro ser. Pois somente a deidade pode entrar no fundo da alma. Né? Quer dizer, somente essa qualidade divina, a deidade, pode entrar no fundo da alma. Isso está no Sermão 21. Onde o fundo de Deus e o fundo da alma são um fundo. Quer dizer, é essa unidade de fundos, né, que o Eckhart trabalha bastante. Né? A equivalência de um fundo com o outro. Né? E que está ligada àquele motivo que a gente já falou, que as místicas beguinas elas exploraram muito, que é aquela a identidade da alma com Deus na pré-existência da alma. Na pré-existência da alma antes do seu próprio nascimento. Né? Quer dizer, esse motivo ele está comparecendo aqui. Né? Onde o fundo de Deus e o fundo da alma são um fundo. Outro momento. No fundo da alma não pode entrar nada a não ser apenas Deus. Tá? Quer dizer, não importa o quão poderoso e puro e elevado que um ser seja. Nenhum outro ser, a não ser Deus, pode entrar no fundo da alma. Né? O movimento estrutural de identidade entre divino e humano se dá num caminho indeterminado, para além das faculdades estabelecidas da alma, intelecto, vontade e memória. As faculdades tradicionais da alma. Né? E é o reino das trevas divinas, sobre o qual nada pode ser dito. No entanto, tal identidade reflete um espaço obscuro de intimidade que leva o sujeito a ser ou tornar-se qualquer coisa. Isto é, abre para possibilidades ilimitadas, tá? Segundo Largier. É como se o alcance espiritual do fundo levasse a uma ampliação de regiões obscuras, tá? Que, no seu estado de incerteza, desenrolam um leque de novas possibilidades. Em Agostinho, quando o fundo da alma é tocado, ela mesma é estendida para fora de si mesma e elevada. Em Eckhart, o mergulho na intimidade só é atingido pelo poder divino que desvela um novo modo de potencialidade da alma. Então, vocês veem aqui que existe uma implicação mútua de três elementos que eu vou explorar, que não serão explorados ao longo do tempo. Né?
e que já estão em Eckhart, né? Que é a identidade do divino no humano nessa, quer dizer, na verdade, essa verdadeira união, né? É uma afirmação ousada, isso é um dos elementos ousados da mística, que não estão pensando só em participação que a alma tem em Deus, não é? Porque participação é um conceito que pressupõe sempre a diferença do finito com o infinito, né? Não, não é só isso, tá? Existe um fator aqui, que é o fator está ligado àquele motivo da pré-existência da alma em Deus, né? Em que postula uma identidade fundamental entre o divino e o humano. Quer dizer, o humano tem um elemento infinito, certo? E esse elemento que infinitiza a identidade humana, né? Esse elemento ele só pode ser atingido numa indeterminação dessa humanidade, dessa entidade, né, da pessoa, né, em que a pessoa ela se despersonaliza. Então você tem esse processo de despersonalização que é de indeterminação, né, em que você abandona a si mesmo, aquele motivo do abandonar a si mesmo, e aí você consegue adentrar nas possibilidades ilimitadas. Então você tem os três elementos que estão dissociáveis aqui: identidade, indeterminação e potencialidade. Tá? Quer dizer, a indeterminação ela leva, né, a entrada da pessoa num lugar de potencialidade ilimitada, né? E aí entra a questão da divinização, né? Tem um motivo próprio, né, daquele conceito de divinização que a gente está falando, né? Em Agostinho, quando o fundo de alma é tocado, ela mesma é estendida para fora de si mesma, né? A alma é estendida para fora de si mesma e elevada, né? Em Eckhart, o mergulho da intimidade só é atingido pelo poder divino, que desvela um novo modo de potencialidade da alma. Tauler é um outro místico especulativo que vem um pouco depois de Eckhart, né? Foi muito lido. Outro místico renano influenciado por Eckhart e bastante lido no século XVI e XVII. Ele viveu de 1300 a 1361, século XIV, né? Já adentrou mais no século XIV. O Eckhart estava entre o século XIII e XIV, né? Tauler é o autor que mais desenvolveu o tropo do fundo da alma. Em seus sermões, ele fala de uma treva divina que escapa à linguagem, mas que, em várias passagens, ele chama de abismo, um lugar de possibilidade indefinida. Quando a alma se abandona humildemente, é absorvida pelo abismo divino do ser e se deleita com todos os dons da graça de Deus. Ela se perde de si mesma e mergulha em Deus. E, nesse momento, ninguém pode dizer o que acontece com a alma possuída por Deus. E quando ela se despedaça e é absorvida pelo abismo divino, ela não sabe, não vê e não sente nada senão o puro e simples ser de Deus. Você vê que todos são basicamente os mesmos motivos. Mergulho, né? A alma é possuída por Deus. Você vê que tem uma consciência, né, da ideia de possessão, né, de despossessão de si, né, e possessão divina, possessão de Deus, né? A ideia de perdição, né, abandono, né, e de abismo. Você vê que todas as imagens estão aqui, todas as principais imagens desse elemento do mergulho,
desse motivo do mergulho estão aqui. Né? Em outra passagem, a mais profunda humildade atrai os melhores dons do abismo divino do amor. Quer dizer, aí é claro que você tem esse elemento da humildade. Quanto mais humilde você é, mais você atrai o amor. Né? Isso é um motivo que a gente já tinha visto em Margarida de Magdeburgo, na Mística do Sofrimento de Margarida de Magdeburgo, e vai retornar para as místicas beguinas. Elas vão explorar esse motivo. Você vê que esse motivo ele foi bastante adiante, porque nós já estamos em Taula, né? E ele está elaborando, né, esse motivo. A mais profunda humildade atrai os melhores dons do abismo divino do amor. Quer dizer, a humildade, a sua humildade, vai atrair um abismo do amor de Deus. O espírito de um homem é verdadeiramente humilde e abandona a si mesmo. Você vê que também tem a ideia de abandono de Deus aqui, abandono a si mesmo aqui. Né? Se agrada a Deus aniquilá-lo, né? se agrada a Deus aniquilar o espírito do homem, né? Se semelhante pensamento for possível e for permitido, ele seria aniquilado de bom grado. Né? Esse homem, que é no caso do Eckhart, ele chamava de homem nobre. Né? Aqui é muito semelhante. Ele seria aniquilado de bom grado, pois ele não sabe, ama e goza de nada senão um. A ideia de um. Né? Você vê que está ressoando aqui o neoplatonismo. Né? É um sermão do Tauler que foi chamado aqui de cegueira espiritual. Tá? Essa entrega incondicionada da alma a coloca num estado de errância própria da perda de referência diante das trevas. Perda de referência diante das trevas. Mas tal abismo obscuro permite o sentimento ontológico da divindade, ainda que nenhum conhecimento seja extraído daí, nenhum conhecimento específico. Né? A intensidade desse tipo de entrega segue o estilo e as ideias de Eckhart, mas o teor negativo do abismo se torna mais nítido. Outro místico holandês, que no caso se chama Hendrik Herp, o místico Hendrik Herp, que viveu de 1400 a 1467, viveu no século XV, né? Também foi muito lido no século XVI e XVII, quer dizer, na sua posteridade. Esse místico retrata o tato como sentido que reflete mais intimamente o que está em jogo no conceito de fundo da alma, como o reino da indeterminação, possibilidade e intimidade, onde dentro e fora convergem num evento de sensação e experiência devastadora. Né? Palavras de Largier. A experiência da leitura do Cântico dos Cânticos permite que o poema do Cântico dos Cânticos desdobre seus efeitos em termos de sensação, visão, audição, gosto e tato, para que se deixe ser absorvida e estimulada pela experiência divina. Desse modo, a relação entre o sentido literal e metafórico do tato é mais extensamente explorada. Toque do divino é ao mesmo tempo um momento mais baixo e o mais alto. Nota-se a repetição de simultaneidade de mergulho e ascensão que começou em Agostinho. Né? Em que a alma realiza uma experiência de fruição e prazer que surge do fundo de plenitude virtual e inclui toda a sensação, imaginação e emoções. Então, aqui em Harp, você já tem um elemento. Calma aí, eu não passei para cá. Você já tem um elemento de integração do espiritual com o sensorial. Né? Quer dizer, você já tem
o sensorial ele se torna ainda mais importante para o espiritual. Não que isso não tenha acontecido antes, né? Você percebe isso nos místicos, isso é relativamente comum, né? Dos místicos, os místicos eles estão produzindo essa imanentização transcendente a todo momento, de várias maneiras. Mas no caso do Harp você tem o desenvolvimento da ideia do tato, assim, de uma maneira bem específica e bem mais clara, né? Em, em Harp, a integração entre a experiência espiritual e a sensorial é levada a uma dimensão mais detalhada e apurada. Tais formulações místicas são bem características da teologia negativa especulativa. Bem, eu vou interromper essa parte aqui do vídeo e vou passar para a próxima.